hoje, né, na nossa legislação e nossa atual economia, né, a gente não tem uma inflação alta como a gente tinha lá no passado, em que todos os dias os preços mudavam, né? Então, a gente utiliza pouco, tá? Mas a gente também vai ver que nós vamos falar sobre essas normas relativas aqui à fusão, incorporação, transformação, liquidação, tá? Nós vamos falar também aqui sobre tipos de investimento, principalmente aqui, ó, na avaliação de investimento, que vai, em participação societária, que vai ser nossa primeira unidade, né? Vamos chamar assim, tá? Então, dentro disso tudo que eu disse aqui para vocês, dentro da avaliação de investimentos, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o tipo de investimento, o que é, na verdade, um investimento, né? Nós vamos ver o método de avaliação do investimento, tá? Quais são os métodos que existem e, principalmente, o método pelo valor justo e o método do custo, tá? Então, esse vai ser um dos nossos principais focos agora, no início agora da nossa disciplina, né? Além desses dois métodos que a gente tem, que é o método do valor justo e do custo, nós temos também os investimentos que são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, né? Então, nós vamos também aprender aqui, né, o método da equivalência patrimonial e nós vamos ver, procurar, né, entender como que os CPCs atuais, né, eles trabalham e eles orientam a fazer esse tipo de avaliação de investimento, tá? E trabalhar essa avaliação de investimento também quando há sociedades, né, que são controladas, coligadas, né, ou seja, elas têm uma participação, têm uma combinação de negócios entre essas empresas. Pode ser assim para vocês, nesse primeiro momento, pode estar aparecendo assim, puxa, o que é isso, né? Isso é grego para mim, não tem problema, né? Daqui a pouco, quando a gente for entrando mesmo na disciplina, isso vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Vocês vão ver que é mamão com açúcar, que é super tranquilo para a gente poder entender. Outra coisa que a gente vai ver, como faz o cálculo para a equivalência patrimonial, né? Como que eu faço? O que eu tenho que considerar, né? Como é feita a equivalência patrimonial? É a mesma coisa para coligada e para controlada? E quando essas empresas têm participação uma na outra e têm atividades, né, que são relacionadas, quais são as regras? A gente vai ver isso tudo durante o nosso semestre e quando a gente estiver chegando aqui nessa parte da unidade, né? Como que são distribuídos os dividendos, né? Especialmente entre as coligadas e as controladas, nós também vamos ver. Nós vamos também ver, gente, as transações entre partes relacionadas, tá? Daqui a pouco também, alguém perguntou alguma coisa? Perguntou? Gente, na medida que vocês forem tendo dúvida, né, quiserem perguntar, podem me parar, tá? E podem perguntar. Então, vamos lá. Eu acho que tem alguém que está com o áudio aberto. Para poder fechar, para não atrapalhar os demais. Deixa eu ver aqui. Gente, só para não atrapalhar. Vou fechar aqui. Beleza. Então, gente, continuo vendo minha tela, né? Todo mundo vendo? Pelo menos manda só um joinha, se for o caso aí, para eu saber que vocês estão conseguindo ver a tela, tá? Então, olha só, nós falamos sobre isso, né? E nós estávamos falando sobre partes relacionadas, né?
O que são essas partes relacionadas? Nós vamos descobrir o que é, né? As partes relacionadas é, na verdade, quando uma empresa, né, ela exerce algum tipo de influência numa outra, aí a gente vai entender que tipo de influência é isso, se essa influência, se ela é significativa, se ela não é significativa, e nós vamos ver o que a própria legislação, né, contábil, e também, gente, não é só a legislação contábil, mas a gente vai falar também um pouquinho, né, de casos mesmo que a gente já viu aí acontecendo e como que é importante a gente ter essa clareza de transação entre partes relacionadas, ou seja, transação entre empresas que são ligadas de alguma forma, tá? Seja ligadas no papel, dentro de um mesmo contexto ali societário, ou empresas, né, ou peças chaves dentro daquelas empresas, dirigentes, diretores, contadores, né? Ou até mesmo pessoas, a gente vai ver dentro desse aspecto aqui da parte, partes relacionadas, que às vezes nem precisa ser um diretor, mas se você tem um conhecido ou alguém que que possa exercer qualquer tipo de influência, a gente tem que tratar isso de uma maneira diferente dentro da contabilidade, né? E dentro também de como a gente vai apresentar o balanço patrimonial, né? Tanto para a sociedade quanto para o fisco, tá? A gente vai ver isso também. Outro ponto que a gente ainda também nós vamos ver dentro dessa disciplina, né, são o que a gente também chama, né, que ainda está dentro de combinação de negócios, são a incorporação, a fusão e a cisão, né? Nós vamos passar por cada uma dessas, entender o que é fusão, né? Que na verdade é quando uma empresa se funde, né, a uma outra, tá? A cisão, quando há separação, eu tenho uma empresa e aquela empresa é dividida e se transforma em duas ou mais, a gente vai ver com mais detalhe. E nós vamos ver também a incorporação. O que é incorporação? Às vezes a incorporação, a gente se confunde um pouco, né? Confusão, que parece ser a mesma coisa, mas a gente vai ver quando chegar aqui nessa unidade que são coisas distintas e tem como a gente verificar e a gente distinguir entre a fusão e a incorporação, tá? Além disso tudo que eu já falei, né, que a gente ainda vai ver, outra coisa que nós vamos ver dentro da nossa disciplina são as demonstrações contábeis, né, as principais demonstrações contábeis, que são a DRA, que é a demonstração dos resultados abrangentes, né, dentro, quem fez a disciplina de atuarial no semestre passado, ouviu falar por alto da DRA, né, que a gente mostrou lá dentro daquela disciplina, que é obrigatório a gente publicar e a gente divulgar, mas dentro aqui da contabilidade avançada, nós vamos aprender a fazer a DRA, tá? Como que a gente faz a DRA e como a gente divulga a DRA. Da mesma forma, nós vamos aprender a fazer a DMPL. O que é a DMPL? É a demonstração da mutação do patrimônio líquido. Da mesma forma, nós vamos aprender como ela é montada, como a gente monta e como ela deve ser divulgada, né? Nós vamos aprender a fazer a DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, né? Que é obrigatório. E nós vamos também aprender a fazer a DVA, que é a demonstração do valor adicionado, né? Como que a gente elabora, quais são as regras para a gente poder montar cada uma dessas demonstrações e como elas devem ser divulgadas junto com as demonstrações financeiras, que no caso seria o balanço patrimonial, né? E a nossa DRE. Isso tudo a gente vai ver que é um conjunto, né, de demonstração e nós vamos aprender a fazer cada uma delas e também divulgar, né? Ou seja, apresentar, né, para os usuários da contabilidade, tanto os usuários internos quanto os usuários externos aí da contabilidade, né? E nós vamos também ver, dentro aqui da nossa disciplina, a consolidação das demonstrações contábeis, né?
que seria essa consolidação aqui das demonstrações contábeis? Nós vamos ver, né, no decorrer aí da nossa disciplina, que a gente vai trabalhar bastante com combinação de negócios, né? Ou seja, quando a gente tem empresas ligadas, controladas, né, coligadas. Então, nós vamos ver como que a gente precisa divulgar as demonstrações dessas empresas, né? Tanto a demonstração individual do resultado de cada uma delas, e nós vamos aprender também a fazer a consolidação dessas demonstrações, tá? Ou seja, tudo aquilo que é comum dentro daquele grupo ali de empresas, a gente precisa consolidar e apresentar o balanço patrimonial consolidado, tá? Então, isso também a gente vai ver aqui dentro da nossa disciplina. E, por fim, gente, no finalzinho aqui, a gente vai ver como acontece a conversão, né, das demonstrações contábeis para moeda estrangeira, né? Então, por exemplo, eu sou uma empresa, né, aqui, eu sou uma filial de uma empresa que ela é uma empresa estrangeira, né? E eu já apurei que o meu balanço patrimonial, porque como eu estou no Brasil, eu tenho que divulgar o meu balanço patrimonial conforme as regras do país onde que eu estou situado. Então, tem que fazer o balanço patrimonial em real, né? Mas, como também eu sou uma filial de uma empresa, de um grupo estrangeiro, eu preciso também apresentar ali aquela minha demonstração contábil dentro da moeda de origem da minha matriz, né? Então, essa moeda pode ser o dólar, pode ser o euro, pode ser o iene, ou seja, qualquer moeda estrangeira, né? Então, a gente vai ver os aspectos legais, né? Como que isso é feito, tá? Como que a gente calcula, né, esses valores para a gente poder fazer a conversão. E como que isso impacta o resultado, né, dessa demonstração dentro da moeda estrangeira, tá? E as notas explicativas, né, que vão acompanhar o balanço patrimonial, tá certo? Dúvida, gente, até aqui? Não? Tá tudo certo? Ninguém ficou com dúvida de nada? Tudo bem? Então, é o seguinte, né? Vocês podem ver que o nosso conteúdo, ele é um conteúdo extenso, né? É bastante conteúdo, é bastante coisa que a gente precisa ver, né? E, então, por isso que lá no inicinho da aula, né? Eu acho que ainda não estavam todos aqui ainda presentes, foi o que eu disse. Eu vou precisar que vocês, né, estejam acompanhando bem, né? Aqui as aulas, fazendo os exercícios, né? Qual que é o segredo da contabilidade avançada, tá? Exercício. Todos os exercícios que eu der, a gente tem que fazer. Não importa se você fazer errado, mas você tem que fazer o exercício. Por quê? Porque quando você faz o exercício, você vai moldando ali aquele seu conhecimento. Então, por exemplo, você fez um exercício, errou uma vez, na próxima vez que você fizer, esse mesmo exercício, né, o exercício parecido, você não vai errar novamente. Então, assim, quem não faz exercício vai ter um pouco mais de dificuldade para poder acompanhar o conteúdo, tá? Então, vocês vão ver que a gente vai ter bastante exercícios aí para poder serem feitos. Então, já reforçando aqui já no primeiro dia de aula, tem que fazer exercício, tá? Os exercícios que eu der precisam ser feitos, porque senão vai ter dificuldade na hora de chegar e de fazer a prova, tá? Beleza, gente? Isso já tá combinado já? Claro isso para todo mundo? Que tem que fazer exercício? Isso é importante demais, tá? Bem, vamos falar agora daquilo que eu estou programando aqui para poder fazer as nossas avaliações, né? Nós temos como de praxe 4 VAs, né? VA1, 2, 3 e a 4, tá? E nós temos as duas provas, prova inicial e a prova final, tá? Eu ainda não tenho fechado ainda como que a gente vai fazer cada uma das VAs, tá?
Mas, normalmente, né, essas VAs, eu prefiro marcar um dia, né, dar uma atividade para vocês, e essa atividade avaliativa. Essa atividade pode ser em grupo, ou ela pode ser individual, tá? Ou pode ser em dupla, eu ainda não sei. Vou ver ainda como que nós vamos fazer. A minha expectativa é que a gente consiga fazer as VAs, né? Pelo menos uma dentro de cada mês, tá? Então, nós vamos ter aqui, olha, eu acho que depois eu tenho até que ajustar aqui, que ficou faltando a 4. Aliás, eu acho que é porque a 4, nós vamos ter... vocês têm nesse semestre interdisciplinar, gente? Tem? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, beleza. Você ainda não sabe, né? Tá, eu ainda também não sei, ainda não tenho certeza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver se vai ter interdisciplinar, vamos ver se a nota da VA4, se a gente disponibiliza ela para o interdisciplinar, ou se eu vou dar uma outra atividade para vocês, tá? Então, eu vou ficar devendo isso para vocês para o nosso próximo encontro, né? Assim que eu tiver essa informação, eu aviso para vocês como que vai ser a VA4, tá? Mas inicialmente a gente já tem aí para o dia 30/8, né? A nossa primeira verificação de aprendizagem, que a gente vai ver sobre essa parte de avaliação de investimentos, tá? Que vocês vão ver que vai ser super tranquilo, tá? E no dia 1º de novembro, também a nossa verificação de aprendizagem 2, né? E 8 aqui, olha, de novembro, a VA3, tá? Pode ser que essas datas aqui, gente, como eu já disse para vocês, né, que elas mudem, tá? Mas se elas mudarem, é óbvio que a gente vai ajustar, vai avisar com antecedência, né, para vocês se programarem para as atividades que nós vamos fazer, tá bom? Combinado? Dúvidas? Dúvidas, gente? Beleza. Então, olha só, eu vou disponibilizar esse cronograma para vocês, tá? E eu vou disponibilizar também... Deixa eu compartilhar aqui de novo. Peraí. Aqui. Eu vou compartilhar também depois lá com vocês, né? Não só esse cronograma, mas também uma apresentação geral da disciplina, tá? Que eu costumo colocar aí para os alunos, que nós vamos, para vocês irem se familiarizando, né? Expectativa da própria disciplina aí, tá? Bem, como vocês não têm dúvidas, né? O que nós vamos fazer? Nós já vamos começar aqui, a gente ainda tem tempo, né? Com o nosso primeiro conteúdo aqui da contabilidade avançada, tá? Então, olha só. Na medida, gente, que vocês tiverem dúvida, por favor, me parem. Não deixe eu passar com a disciplina se vocês tiverem dúvida, tá? Porque senão lá na frente vocês ficam prejudicados, tá certo? Então, não tem problema de me parar, pode me parar a hora que vocês quiserem e a hora que vocês necessitarem, tá? Não tenham receio de virar assim, eu vou ficar com vergonha, não vou perguntar para a professora, não, essa pergunta idiota, tá? Com todo respeito, gente, não existe pergunta idiota. Idiota é aquele que não faz perguntas, tá? Porque quando a gente pergunta, a gente não fica com dúvida e a gente aprende. Quando a gente faz pergunta, a gente não erra, tá? Então, façam perguntas, podem fazer quantas vocês quiserem, fique bem à vontade, mas façam perguntas, tá?
não soube, não entendeu, sentiu um pouco mais de dificuldade, opa, peraí, professora, eu não entendi. Não tem problema, se eu precisar explicar para vocês 10 vezes, 20 vezes, eu vou explicar 10 vezes, 20 vezes. Se você ainda não entendeu, se depois quiser me chamar no privado e a gente conversar de novo, até você entender, nós vamos fazer, tá? Beleza? Então, vamos lá, né? Para o nosso primeira parte aí do nosso conteúdo, né? Que nós vamos começar e iniciar. Oh, gente, eu acho que eu esqueci de gravar a aula. Outra coisa, né? Os meninos aí que já foram meu aluno sabem, eu viro isso aí. Eu viro e mexo, eu esqueço de colocar a aula para gravar. Se eu esquecer, vocês, por favor, me ajudem, ou coloco para gravar por mim, ou falo, professor, não colocou para poder gravar a aula, tá? Que eu coloco aqui, porque eu disponibilizo para vocês o link da aula, tá? Da aula que a gente falou aqui. Então, olha só. Como eu disse para vocês, a nossa primeira parte da disciplina, o que nós vamos estudar? Nós vamos falar sobre avaliação de investimentos, né? Mas para a gente falar sobre como que a gente vai avaliar os investimentos, que é aquele lá que eu disse, né? Qual tipo de método que eu vou usar? Quando eu uso o método do custo? Quando eu uso o método do valor justo? Quando eu uso o método da equivalência patrimonial, né? Antes de mais nada, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o que é um investimento, tá? Então, por exemplo, o que vocês acham, né, aí dentro aí da cabeça de vocês, que seja um investimento? E outra coisa, eu gosto de participação na minha aula, então eu vou fazer direto pergunta assim, tá? Então, o que vocês acham que seria um investimento? Dê exemplos para mim. Ah, professora, eu acho que investimento é eu comprar um carro. Aí eu acho que investimento é isso, né? Investimento é eu guardar um dinheiro e ter uma aplicação financeira, né? O que vocês acham que seja um investimento? Comprar fundos imobiliários. Contratos imobiliários. Sim. Isso. Investimento também. Que mais, gente? Comprar ações na bolsa. Comprar ações na bolsa. Que mais? Aposta hoje em dia é um bom investimento. Como é que é? Apostas hoje em dia está sendo um bom investimento. Apostas? É. Apostas em que sentido? Todos. Todas apostas? É, todos os tipos. Tá. Só que é um mais, investimento gente? de longo e curto prazo, né? Isso. Quem mais? É tudo aquilo que te traz rentabilidade? Traz rentabilidade. Tá. Quem mais? Investimento nada mais é do que uma coisa que vai te dar um retorno a longo prazo ou a curto prazo. Ou seja, eu posso aplicar um dinheiro agora para ir recuperando ele mês a mês, ou pegar ele só no final todo. Sim. É também um tipo de investimento, né? Mas olha só, isso aí são investimentos, são vários exemplos, né, que a gente deu aqui de investimento, né? A gente pode comprar uma casa ou comprar um lote, isso é investimento. A gente pode guardar um dinheiro, isso é investimento, né? Eu posso pegar um dinheiro como empréstimo no banco para eu poder pagar um investimento, né? Para eu poder investir aquele dinheiro, né? Eu posso ter investimentos, por exemplo, eu vou comprar um maquinário para minha fábrica, isso é investimento, né? Então a gente tem vários exemplos aí de investimento. Mas dentro da contabilidade, o próprio conceito de investimento, né? A gente vai ter que olhar investimento sobre dois polos, né? Como sempre, a gente pensando na origem e na aplicação, né? Dos recursos que estão movimentando aquele investimento.
né? Então, olha só, a gente pode entender que o investimento é toda aplicação que a gente vai fazer, como a gente está falando aqui de empresa, né? Então, é toda aplicação de recursos que eu vou fazer, tá? Para aquilo que não esteja ligado com a minha atividade principal, tá? Então, por exemplo, eu sou uma empresa que presta serviço de consultoria contábil, tá? Então, eu vou fazer uma aplicação de um investimento na bolsa, né? Vou comprar ações na bolsa. A minha atividade é trazer esses rendimentos de bolsa. Eu sou uma empresa de consultoria contábil, não é a atividade principal. Então, isso para mim é um investimento, tá? Eu vou comprar salas, né, para alugar, para mim poder ter uma receita extra dentro do meu fluxo de caixa ali. Isso é da minha atividade operacional? Não é. Então, é um tipo de investimento, tá? Então, dentro desses investimentos, a gente pode ter investimentos, né, que vão ser investimentos temporários e nós vamos ter investimentos que vão ser permanentes, né? O temporário é aqueles ali que a gente vai classificar lá dentro do curto prazo, né? E a gente vai ter dentro, lá no grupo dos permanentes, a gente também pode ter investimentos ali, como, por exemplo, a participação societária em outras empresas. Então, por exemplo, eu sou uma empresa de consultoria contábil, né? E eu vi uma oportunidade de entrar para a área de tecnologia, tá? Então, tem uma empresa aí de tecnologia que eu acabei entrando como sócia e a empresa, né, ali, contábil, comprou parte do capital daquela outra empresa, que não tem nada a ver com a atividade fim ali dentro, tá? Isso é um investimento, mas é um investimento que a gente vai considerar permanente, especialmente porque ele vai estar contabilizado lá dentro do grupo do permanente, tá? Então, olha só, a gente está vendo aqui, né? Eu já dei essa introdução aí, como que a gente vai classificar esses investimentos, tá? Então, a gente pode ter investimento classificados no ativo circulante de curto prazo, no ativo realizável a longo prazo, e a gente também pode ter, né, ali dentro do nosso ativo ali permanente, tá? Que na verdade vai estar dentro do longo prazo. Então, as nossas aplicações financeiras de liquidação imediata, ou seja, tudo aquilo ali que está dentro do nosso curto prazo, né? Por exemplo, eu tenho uma poupança, eu tenho uma aplicação no CDB, né? Que ela tem uma liquidez maior, eu consigo resgatar ela de uma maneira mais rápida, nós vamos ter esse tipo de investimento classificado lá dentro do nosso ativo circulante e vai estar dentro das nossas disponibilidades, né? Ou seja, eu posso resgatar aquele dinheiro ali de uma forma mais imediata, tá? Então, por isso que a gente chama de aplicações financeiras de liquidação imediata. Outro tipo de aplicação que a gente pode ter, aplicação financeiras, né, de curto e de longo prazo, né? Os de curto prazo, a gente pode ter debêntures, a gente pode ter esses outros CDBs, né? Que, por exemplo, eu posso resgatar com 12 meses, com 10 meses, 6 meses, né? E nós vamos ter também aqueles investimentos que são um pouco mais de longo prazo. Por exemplo, a gente falou aí sobre a questão da bolsa, né? Eu posso investir no Tesouro Direto. Normalmente, Tesouro Direto é assim, 5 anos, 10 anos, né? Ou seja, são aplicações que eu vou fazendo a longo prazo e que eu só posso resgatar aquele dinheiro bem lá na frente. Então, dentro aqui desse tipo de classificação que a gente vai fazer dentro da estrutura contábil, nós precisamos estar atento ao conceito de curto e longo prazo, tá? Já definido pela própria legislação contábil. Curto prazo é tudo aquilo que vai vencer ou que eu posso, no caso aqui, resgatar até 12 meses, e longo prazo é tudo aquilo que for acima de 12 meses, tá? Então, por isso que ele vai ficar lá no ativo não circulante, lá dentro do realizável a longo prazo, ok? Ok, pessoal?
Outro ponto que nós temos aí, né? Que são investimentos em outras empresas, né? Que a gente vai falar muito disso aqui na nossa disciplina, né? São participações societárias em outras empresas, tá? As participações societárias em outras empresas, né? Que são, elas não vão estar classificadas dentro do curto prazo, né? Porque ninguém compra uma empresa, vou comprar uma empresa e daqui 6 meses eu vou desfazer dessa empresa, ou daqui 12 meses eu vou desfazer. Não, quando você normalmente faz um tipo desse, um investimento desse, a intenção é que você permaneça dentro dessa sociedade, né? Ou que você tenha essa participação por um tempo mais longo, né? Então, a gente classifica todo esse tipo de investimento lá no não circulante, tá? No longo prazo. Então, olha assim, raríssimas vezes, né? A gente vai encontrar aí a possibilidade, por exemplo, né? De você comprar uma participação societária e você comprou ali mesmo somente para capitalizar, tá? E você vai disponibilizar, vai vender, né, aquela participação mais de uma maneira mais rápida. Então, se for um caso desse, algumas vezes a própria legislação permite você classificar lá dentro do circulante lá, tá? Mas normalmente elas são participações, são investimentos de caráter, né, permanente. Então eles estão sempre classificados lá no longo prazo, tá? Então, além disso, gente, quando a gente fala de investimento, né? A gente falou aí do que é investimento de curto, de longo prazo e tudo. Nós vamos estar sempre ligados, tanto o investimento, né? O investimento ela vai estar sempre ligado a um tipo de instrumento financeiro, tá? Então, isso a gente precisa ter bem, a gente tem que ter esse conceito bem claro do que é um instrumento financeiro, que a gente vai trabalhar aqui dentro da nossa disciplina bastante aí os CPCs e esses conceitos, né, que é, por exemplo, do instrumento financeiro. Alguém sabe me dizer o que seria um instrumento financeiro? Alguém já, assim, ouviu falar por alto, mesmo dessa palavra? Ou se você sabe, na verdade, né, exemplificar o que seria um instrumento financeiro? Alguém consegue me dar um exemplo do que seria um instrumento financeiro? Então, eu vou explicar. Olha só, gente. Instrumento financeiro é sempre uma situação onde que vai haver sempre duas partes, óbvio, né? Dentro de um instrumento jurídico que a gente vai chamar de contrato, tá? Então, tem todo um contrato, onde nesse contrato, né, vai ter sempre alguém que vai adquirir um ativo financeiro e uma outra entidade que vai adquirir um passivo financeiro. Então, um exemplo claro de instrumento financeiro, empréstimo bancário. Puxa vida, Dilema, por que o empréstimo bancário é um instrumento financeiro? Vamos ver aqui o que o CPC 39 diz que é um instrumento financeiro e vamos ver se os empréstimos e financiamentos vão estar dentro desse conceito apresentado pelo CPC 39. Diz assim, olha, instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro, ou seja, a primeira palavra mágica aí, me deu uma origem a um ativo financeiro, né? O que é ativo, gente? O que a gente considera lá dentro do grupo do ativo? O que a gente registra lá? O que a gente registra no ativo, gente? A gente registra lá no ativo as dívidas? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Opa!
Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo aqui comigo ainda, né? Beleza, então tá. Até achei aqui que a minha conexão, alguma coisa tinha caído, que ficou todo mundo muito caladinho, né? Então, olha só, o que a gente registra lá no ativo? A gente registra no ativo todos os nossos bens e os nossos direitos, né? Então, é isso que eu vou registrar lá no ativo. Se eu estou adquirindo, estou dando ali, dentro do ativo, do instrumento financeiro, está tendo uma origem, né, de um ativo financeiro, eu vou registrar ele lá no ativo. Mas, em contrapartida, sempre quando uma parte da relação desse contrato está registrando um ativo, a outra parte está registrando um passivo financeiro, né? Por que está registrando um passivo? Porque eu tenho obrigação de pagar, tá? Então, olha só, quem empresta um dinheiro, ele tem um ativo, porque ele tem um direito a receber. Agora, quem contrai o empréstimo, ele tem uma obrigação de pagar aquele empréstimo. Então, quando ele adquire ali aquele empréstimo, o financiamento, né, ele vai registrar parte dele lá no passivo, porque ele tem a obrigação de pagar, tá? Então, isso, né, essa transação, ela é chamada de instrumento financeiro. Então, instrumento financeiro, ele vai originar um ativo financeiro para uma parte e um passivo financeiro para outra parte, né? Método de partida dobrado, sempre, tá? Ficou claro, gente, o conceito aqui para vocês de instrumento financeiro? Ficou? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Parou de compartilhar? Vou voltar aqui de novo compartilhar, para ver se está todo mundo vendo, tá? Então, isso é no caso aqui, nosso instrumento financeiro, tá? Agora, a gente precisa saber o que a gente falou aí. Tem ativo financeiro, ele vai originar, né, um ativo financeiro e, em contrapartida, um passivo financeiro, né? Opa, isso, um passivo financeiro. Então, olha só, dentro do ativo financeiro, o que a gente vai classificar lá dentro do ativo financeiro? Vai ser o nosso caixa, né? O nosso banco é um ativo financeiro. A gente pode classificar, né, um instrumento patrimonial de uma outra entidade, ou seja, né, um contrato de uma outra entidade que vai me dar aqui um direito a receber, né? Então, assim, o direito contratual de receber caixa ou um tipo de ativo financeiro, ou seja, é direito, eu vou contabilizar como ativo financeiro, tá? Um contrato aqui que possa ser liquidado, né? Futuramente. Derivativos, que é um tipo de investimento que a gente pode fazer, tudo isso é considerado um ativo financeiro. As aplicações financeiras, né? Isso tudo aí é um ativo. Agora, e um passivo financeiro? O que eu vou considerar como passivo financeiro? Passivo, gente, o próprio nome, aqui a gente está falando de contabilidade, ele já diz, passivo é tudo aquilo que são as nossas obrigações, né? Então, a minha obrigação contratual de entregar caixa ou ativo financeiro a outra entidade. O que é entregar caixa? É pagar o empréstimo. É tirar dinheiro do seu banco, né? Tirar ali do seu caixa e pagar, passando ali aquele ativo financeiro para uma outra entidade bancária ou uma outra entidade ao qual você fez ali um financiamento, tá? Ou quando a gente pode trocar os ativos financeiros, ativos ou passivos financeiros, né, sobre determinada condição, tá? Que a gente coloque ali, por exemplo, olha, eu estou devendo X, eu te devo X, mas você me deve X também, né? Então, a gente faz ali uma troca como se fosse um encontro de contas ali daquele ativo e do passivo financeiro. Isso também é considerado como passivo aí financeiro, né? Um contrato que pode ser liquidado, né, para frente com uma participação societária ou não, tá? Isso tudo a gente pode considerar como instrumento financeiro, tá? Então, gente,
a gente, na aula de hoje, a gente já viu e nós já descobrimos aí. O que é um investimento, né? O que é um instrumento financeiro? Dentro do instrumento financeiro, né? Nós já descobrimos o que é um ativo financeiro, o que é um passivo financeiro, tá? Então, nós já temos já esse todo aí do investimento para a gente poder entender e estudar. Por quê? Porque a partir de agora, a gente já entra dentro dos critérios de avaliação desses investimentos. Ou seja, dentro da contabilidade, como que eu vou avaliar esse investimento? Como eu vou registrar esses investimentos que nós dissemos, né? Esses instrumentos financeiros, como que eu vou registrar ele na contabilidade? A gente vai começar a descobrir isso agora, tá? Então, olha só. Uma coisa que a gente tem que ficar clara, dentro aí dos instrumentos financeiros, né, de tudo aquilo que vai abordar e abarcar aí esses instrumentos financeiros, quem vai reger é a Lei 6.404, né, a Lei das SAs. A Lei 6.404, ela foi, né, alterada pela 11.638 lá em 2007, né, e depois aí pela 11.941 em 2009, né, ela foi, só que ela apresenta 2 artigos importantes que vai falar sobre os métodos de avaliação de investimento, que é o artigo 183 e o 248, tá? Eles são artigos específicos para poder tratar do tipo de investimento, de tipos de critério de avaliação de investimento, tá? E esses critérios podem ser 3, tá? Nós temos o método do custo, nós temos o método do valor justo e nós temos o método da equivalência patrimonial, tá? Dentro do método do custo, como que eu vou registrar, que tipo de investimento eu posso registrar pelo método do custo? Alguém já ouviu falar nesses tipos de método do custo, valor justo e equivalência patrimonial? O que vocês sabem desse tipo de avaliação? Alguém? Alguém, gente? Não? Ninguém sabe, não? Olha só. O método do custo, gente, é o quê? É o método daquele que a gente vai registrar todo o nosso investimento conforme o custo histórico, né? O que é o custo histórico, gente? Custo histórico é aquele documento, né, que a gente tem ali, que deu base no valor da transação que a gente fez. Então, por exemplo, eu vou ali comprar um notebook. Quando eu compro um notebook, eles emitem para mim ali a nota fiscal. Eu vou registrar na minha contabilidade lá aquele notebook conforme a minha nota fiscal lá. Por quê? É o valor do meu custo histórico. É o que está escrito ali na nota. Ok? Então, o que acontece? Dentro do método aí do custo, né, ou do custo histórico, ele vai avaliar cada um dos componentes ali do ativo, tendo como base as transações que deram origem. Ou seja, a gente vai transacionar, nós vamos registrar conforme a documentação contábil que a gente tem ali, que deu suporte para cada uma daquelas transações. Ok? E esses ativos, né, eles têm que ser registrados pelos valores pagos, né, ou pelos valores que eu ainda vou pagar. Ou seja, eu tenho ali na nota fiscal que eu vou pagar X, então eu vou registrar conforme está ali na nota, ou seja, conforme aquilo que eu vou ter que pagar, tá? E isso os ativos. Os passivos também, gente, a gente vai reconhecer ele pelo o montante, tá? Que a gente também precisa reconhecer, tá? Quanto que a gente realmente precisa pagar ou quanto aquilo custou na época em que houve aquela troca ali de obrigação, tá? Entendido, gente? Isso, o método do custo, ele, ó, facinho, tá? A gente vai registrar ali tudo conforme
nota fiscal conforme aquilo que a gente comprou, tá? Conforme nota fiscal. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Estão com dúvida? Posso seguir? Posso? Vou seguindo então, tá? Então, olha só, gente, ainda continuando sobre o método do custo. A gente precisa identificar quais são os investimentos, já que a gente está falando de critério de avaliação de investimento, quais são esses investimentos que eu vou avaliar pelo método do custo, tá? Então, todos os investimentos que eu for classificar lá no meu ativo circulante e nos subgrupos lá no ativo realizável a longo prazo e não circulante, todos os que eu registrar nesses grupos, exceto os sujeitos aos métodos que vai ser tratado especificamente pelo valor justo e por equivalência patrimonial, que a gente vai ver, tá? Lá no artigo 183, que eu disse para vocês da 6.404, ele diz assim, olha, aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos e em direitos e títulos de crédito classificados no ativo circulante, no ativo circulante ou no realizável a longo prazo. Mas investimentos permanentes em participação no capital social de outras sociedades, outros investimentos como obra de arte, propriedade para investimento, como, por exemplo, a compra de um prédio que eu não vou utilizar para a minha operação, vou utilizar como investimento mesmo do imóvel ou que eu vou alugar, né? Isso tudo está sujeito de avaliação pelo método do custo, tá? Então, olha só, quando eu vou aplicar o método do custo, eu tenho o quê? Uma mensuração inicial. Como que eu mensuro inicialmente esse custo, tá? Então, eu vou pegar o método do custo. Quando o investimento ingressar dentro da empresa no patrimônio, né? Lá no ativo, circulante ou no longo prazo, eu preciso contabilizar ele pelo respectivo valor de entrada, como eu já disse, ou seja, pelo valor da nota, tá? Então, é pelo custo de aquisição que consta no meu documento fiscal, que eu consigo comprovar o quanto realmente aquele meu investimento, ele me custou, tá? Para eu poder avaliar quanto que ele realmente vale. E no caso, né, se aquele ativo ali tiver algum encargo que é que a gente chama de custo de transação, por exemplo, eu vou pagar um corretor porque o corretor vendeu o meu imóvel, ou porque eu tive que pagar um corretor para poder adquirir um imóvel, ou um emolumento ali que eu paguei no cartório na hora de transferir um bem, isso também, que são custos de transações, a gente precisa crescer todos esses valores aí dentro daquele custo ali, ok? Entendido, gente, isso aqui? Tá bem claro? Então, para a gente fechar aqui o método do custo, vamos ver um exemplo prático, tá? Aqui para vocês entenderem. Então, acompanhem aqui comigo. Vamos admitir que em 15 de maio de X1, a sociedade A tem adquirido um lote de ações representativas de parte do capital da sociedade B. Ou seja, eu, sociedade A, comprei parte da sociedade B e eu paguei uma importância de R$3.000, tá? Aqui, de 3 mil. Vamos considerar também que a sociedade investidora, ou seja, investidora é quem compra o outro, né, gente? Eu estou investindo na outra. Ela tem incorrido em gastos com a transação, corretagens e emolumentos no montante de 200, tá? Então, eu paguei 3 mil pelo investimento e paguei mais 200 ali de corretagem e emolumento. Considerando que a sociedade A tem a intenção de manter esse investimento em caráter permanente, ou seja, ele vai ficar lá no longo prazo, né? Classificando no subgrupo de ativo não circulante, veja como contabilizar esse fato. Como que a gente vai contabilizar? Olha, eu vou debitar
ações da sociedade B, lá no meu ativo não circulante, lá dentro do meu grupo de investimento, e eu vou creditar a minha conta caixa no valor de 3.200. Por que que é 3.200? Porque são 3.000 aqui do investimento, que eu realmente comprei a empresa, mas eu preciso acrescer dentro aqui do meu custo tudo aquilo que eu gastei para poder comprar aquele meu investimento. Então, eu tenho aqui mais um montante de 200. Então, eu vou matar aqui e concluir o meu orçamento com o valor de 3.200. Entendido isso, gente? Tá claro? Tá, pessoal? Claro aqui? Tem dúvida? Ficou tranquilo? Beleza. Então, olha só. Isso, gente, é quando eu estou fazendo o quê? A mensuração inicial. Eu estou comprando o investimento, tá? Agora, depois que eu comprei o investimento, que eu já tenho ele lá contabilizado, né? Todo final do exercício, o que eu preciso fazer? Eu preciso atualizar os meus valores de investimento. Então, por exemplo, se eu tenho investimento que é uma aplicação financeira, todo mês o banco vai, ou a instituição financeira, né, vai me disponibilizar ali o extrato e vai me informar quanto que foi os meus rendimentos. Eu preciso pegar aqueles rendimentos e fazer a contabilização deles, né? Então, eu vou acrescer o meu saldo lá de aplicação financeira, porque eu tive um rendimento lá, e eu vou registrar uma receita financeira, não é assim? O que acontece? Você teve um rendimento ali, né? Eu preciso estar sempre atualizando o valor daquele meu investimento, tá? Então, da mesma forma, a gente acontece com qualquer tipo de investimento que a gente tenha dentro do balanço patrimonial que esteja sujeito ao método do custo, né? Eu preciso apurar as minhas demonstrações contábeis, ou seja, eu preciso apurar o meu balanço patrimonial, tá? Conforme na regra que é vigente, ou seja, da Lei 6.404, que diz o seguinte, né? Quando eu for encerrar um exercício, né? Quando eu for elaborar as minhas demonstrações contábeis, todos os meus investimentos que estão lá contabilizados, eu tenho que observar uma regra, tá? Eu vou sempre apresentá-lo, eu vou sempre avaliar, atualizar o valor do meu investimento, tá? Conforme, no caso aqui, a gente está vendo o método do custo, ele vai falar o seguinte, eu vou sempre apresentar pelo o valor do custo histórico, ou seja, quanto que eu paguei lá originalmente, que a gente já viu que é conforme está lá no documento que deu origem à nota fiscal, né? Ou pelo valor de realização. O que é um valor de realização? Vamos supor que você compre um carro, compre uma Brasília, tá? Uma Brasília de 79, tá? 1979, toda caindo aos pedaços. Aí você vai investir um dinheiro nela, vai mandar ela lá para o Lata Velha, né? Vai voltar aquela Brasília maravilhosa, linda, toda no banco de couro, os pneus maravilhosos, painel de LED, ou seja, você deu toda uma recalchutada, né? Só que você pagou R$2.000 lá naquela carcaça, vamos supor, lá da Brasília, né? E você agora vai vender a Brasília. Você vai vender a Brasília pelos mesmos 2.000 que você comprou? Vai, gente? Pessoal, vocês vão vender ou não vão? Se for vender, me avisa aí que eu vou comprar agora. Não vão, né, gente? Por quê? Porque o valor de realização ali, ele já é outro, né? Eu posso comprar, por exemplo, investir num apartamento ou num imóvel hoje, acontecer qualquer um outro tipo de valorização e que quando eu for vender, quando aquele investimento for realizar, ele vai ser muito maior do que aquilo do que o valor que eu comprei, né? Então, dentro do método do custo, a legislação diz que quando a gente for elaborar a nossa demonstração contábil, elaborar o nosso balanço patrimonial, eu sempre devo observar
dos dois o menor valor. Por que é o dos dois o menor valor, gente? Porque dentro da contabilidade a gente tem aquele princípio o quê? Da prudência, né, gente? E a gente sempre vai considerar sempre o menor, porque eu tenho que ser prudente. Eu não posso achar que eu tô com aquela bola toda, eu tenho que andar com o pé no chão. Então, eu vou sempre divulgar, eu sempre vou elaborar dos dois o menor valor. Se hoje eu comprei lá um apartamento que valia 100 mil, né? Daqui, mês que vem, ele está valendo 150 mil, eu vou apresentar a minha demonstração contábil como se ele estivesse valendo 100 mil, porque é dos dois o menor valor. Agora, pode acontecer também o seguinte, eu comprei um apartamento por 100 mil hoje. No mês que vem, né, por exemplo, aconteceu qualquer coisa, uma tragédia, alguma coisa ali que desvalorizou, que hoje eu não consigo mais vender por 100 mil, eu só consigo vender por 80. Se isso acontecer, quanto que eu devo apresentar lá dentro do meu balanço patrimonial? Eu tenho que manter ele e apresentar como 80 e não como 100, tá? Então, a gente precisa estar atento dentro a esse dispositivo legal, que está dentro da 6.404, artigo 183, que diz que a gente tem que contabilizar posteriormente esses nossos investimentos obrigados ao método do custo, sempre dos dois o menor valor, tá? E quando acontecer dele ser menor do que o custo original, do que o custo histórico, o que eu preciso fazer? Eu preciso constituir a minha provisão para perdas, né? Então, eu constituo a provisão para perdas e apresento lá dentro do meu balanço patrimonial o meu valor diminuído, tá? Ou seja, já tenho que fazer esse reconhecimento, tá certo? Então, gente, para a gente fechar aqui, né? Pelo menos essa parte do método do custo, olha só, nós temos aí a situação 1. Quando o custo menor do que a realização. Olha, vamos assumir que esses dois títulos, né, 2001, não sejam cotados no mercado de capital. E nós vamos assumir também que em 31/2 de X1, né, depois que a gente fez todos os estudos ali, a sociedade A, que é a investidora que estava comprando a B, né, ela tinha concluído que lotes de ações adquiridos da sociedade B tem como valor provável de realização o valor de 4.500. Ela comprou por 3.200 e agora 4.500. Sendo o custo de aquisição menor que o provável de realização da sociedade investidora, né? Então, ela apresentará no balanço patrimonial o valor de 3.200, tá? Não tem que fazer ajuste contábil nenhum. Agora, vamos supor a situação 2, que eu acabei de falar para vocês, né? Que quando a realização, o custo está menor do que é da realização, ou seja, eu tive uma desvalorização. Quando acontecer isso, a gente precisa constituir a provisão para perdas. Então, vamos usar o mesmo exemplo que eu já dei aqui. Então, vamos assumir agora, olha só, que em 31/12 de X2, o valor de realização do lote da ação B, da sociedade B, que a gente está comprando, né? Que a gente fez um estudo aí de mercado e a gente viu que ela hoje está valendo 2.000. A gente comprou por 3.200, mas agora ela está valendo 2.000. Então, nesse caso, dentro do balanço patrimonial, gente, a gente tem que fazer o ajuste contábil. Porque eu não posso divulgar o meu balanço como valendo 3.200, porque ele não vale mais isso, 3.200. Ele vale 2.000, tá? Então, esse ajuste, gente, a gente vai fazer ele como que? Vamos construir uma provisão para perda. Então, eu vou debitar uma despesa, né, ali com perdas prováveis ali, e eu vou creditar uma conta redutora desse meu investimento lá no meu realizável a longo prazo, né? Então, professora, sim.
tem um microfone ligado e o seu áudio está muito ruim. Olha, por favor, para a gente de quem que pode ser que esteja ligado. Espera aí, só um minutinho. O áudio da pessoa está fazendo muito barulho. Deixa eu ver aqui. Eu tinha fechado todos os áudios. Ah, olha aí, por favor. Deixa eu consigo ver quem é aqui. Gente, quem é que tá aí com o áudio ligado? Não tô conseguindo ver aqui. A Bruna, quem tiver, por favor, ajuda a gente aí. Vamos fechar esse áudio. E alguém levantou a mãozinha aí, a Patrícia. Gente, como eu tô compartilhando a tela, então às vezes eu não consigo ver o chat, tá? Se eu não ver o chat, por favor, podem me chamar mesmo, pode abrir o áudio, né? E me pergunte para você não ficar prejudicado, tá? Melhorou o meu áudio? Melhorou, professora. Fui eu que levantei a mão, foi justamente por causa do áudio, tá? Ah, tá. Mas agora melhorou. Eu acho que era por causa do outro áudio que estava aberto e que estava atrapalhando mesmo vocês ouvirem, tá? Então, olha só, gente, voltando para cá, né? Então, nós vamos debitar uma despesa, né? E nós vamos criar uma conta redutora lá no nosso ativo realizável a longo prazo lá no nosso investimento. Então, olha, debita a despesa e eu credito as perdas prováveis aí na realização do investimento, né? No valor de 1.200. Por que é no valor de 1.200? Porque hoje nosso investimento já está valendo os 2.000 e a gente adquiriu por 1.200, por 3.200. Então, a perda aqui, né, provável é exatamente de 1.200, tá? Então, sempre quando o valor provável de realização ela for menor do que o custo histórico, a gente precisa reconhecer Professora, aqui. Sim? tá compartilhando. Tá compartilhando? Tela, não. Então, peraí que eu compartilho de novo. Voltando aqui. Opa. Tá vendo aí agora? Tá vendo, gente? A tela agora? Sim. Então, joia. Então, esse aqui é a minha mensuração posterior. Então, a gente sempre vai considerar dos dois o menor, o custo histórico ou a menor realização, tá? Provável. Então, olha só, no ativo ali, lá, circulante, como que ficaria, né? Se a gente estivesse vendo ali no nosso balanço patrimonial. Eu teria aqui o ativo circulante, lá, o investimento, né? Ações da sociedade B no valor de 3.000 e a nossa perda provável ali no valor de 1.200, apresentando o investimento líquido no valor de 2.000, tá? Assim que ficaria. Beleza? Então, por hoje, gente, a gente vai ficar aqui, tá? Dentro desse conteúdo que a gente já vendo aí o método do custo. Na próxima aula, a gente já entra dentro do método do valor justo, ok? Que é o nosso CPC 46. Beleza, gente? Joia, então. Então é isso. A gente fica por aqui hoje, né? Eu espero vocês aí na próxima aula, próxima segunda, tá? Firmes e fortes aí de novo, tá? Então, ó, boa noite aí de aula para vocês, tá bom? Boa noite, professora. Obrigada. Nada. Qualquer dúvida me chama lá no grupo. Tá bom?